palavra de Deus é semeado sobre a terra, e bem-aventurado os que ouvem e praticam para serem salvos. Você está ouvindo pela sua rádio web João 4,14, o programa Fonte de Água Viva. A apresentação, Pastor Gerardo. Programa Fonte de Água Viva. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Programa Fonte de Água Viva. A apresentação, Pastor Gerardo. A palavra de Deus é fonte de água viva que jorra e transborda em nossas vidas sem cessar. 13h53. Sempre a melhor música. Rádio Web João 4,14. Quantos querem um coração igual ao do Senhor? Então peça isso nessa noite. Quero um coração igual ao teu. Quero um coração igual ao teu. Quero um coração ao teu, quero um coração igual ao teu, um coração puro, um coração reto, coração ensinável, coração sincero, um coração puro, coração reto, coração ensinável, coração. Yeah! Quero um coração igual ao teu. Quero um coração igual ao teu. Coração ensinável, coração sincero, um coração puro, é o que nós queremos. Eu quero, Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Esse é o momento que você pode erguer a tua voz e pedir ao Senhor. Clame nessa noite.
Senhor, quero um coração igual ao teu. Levante um clamor, igreja, nessa hora, e peça ao Senhor um coração igual ao dele. Peça ao Senhor. Quero um coração igual ao teu, Senhor. Ensina-me, ensina-me, muda-me se for preciso. Muda-me se for preciso, Senhor. Quebranta-me, quebranta-me. Se preciso for, troca meu coração por um coração novo, vindo de ti. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Ó. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim com a sua família hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Põe a sua mão no seu coração assim, ó. Arrancou aquela tristeza que doía.
lavou com o seu sangue e perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim com a sua família hoje. E ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus, que Ele escuta o grito do seu fraco coração. Vai lá, Belo Horizonte! E agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. E uma história nova e linda, linda, escrita pelo dedo de Deus. As duas mãozinhas pra cima, escrevendo. Escrita. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei, como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. E Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Vem, 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 vem. Junte suas forças e levante as mãos e clame. E Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. E os dedinhos. E uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escreve, 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 escreve os dedinhos, dedinhos, dedinhos. Escrita. E uma história nova e linda, linda, escrita. Levante as suas mãos fechadas, fechadas assim, ó. Levante as mãos fechadas, junte as suas forças e clame a Deus comigo. Yeah, 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 you. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Canta, Belo Horizonte. E agora eu tenho vida e uma história
aquelas duas mãozinhas escrevendo os dedinhos. Escrita pelo dedo de... Escreve, 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 escreve. Escrita pelo dedo de Deus. Em um 2011 lindo, lindo. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Levante os dedinhos, 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 dedinhos. A história da sua família, a história da sua casa, a história de toda a sua parentela, a partir de agora é escrita pelo dedo do Espírito Santo e ninguém pode mudar isso. Escrita pelos dedos. Sempre a melhor música. Rádio Web João 414. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.
desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. horas e 13 minutos. Se o mar se enfurece
Palavra de Deus é fonte de água viva que jorra e transborda em nossas vidas sem cessar. Programa Fonte de Água Viva, João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Programa Fonte de Água Viva. Apresentação Pastor Gerardo. 14h20. Eu tinha quando eu prezava seus caminhos, valentes vi caindo por causa de um voto. Eu era nazireu, vencia em nome de Deus, mas quando me afastei de Deus, pequei, errei, mas orei, arrependido, clamei, renova os meus
faz que se faça notório. Ninguém zomba de Deus, ninguém zomba de Deus. Glória a Deus! A palavra de Deus é semeada sobre a terra, e bem-aventurados os que ouvem e praticam para serem salvos. Você está ouvindo pela sua rádio web João 4,14, o programa Fonte de Água Viva. A apresentação, Pastor Gerardo. Programa Fonte de Água Viva. 14h26. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Programa Fonte de Água Viva. A Rádio Web João 4,14, ela é um projeto da Igreja Pentecostal Ministério Fonte de Água Viva. Você também pode pedir os seus louvores, tá bom? Temos a programação agora também de 7 às 8 da manhã. Programa Louvai ao Senhor. E de noite temos a programação na Casa do Pai. Agora nós estamos neste programa, ao vivo, programa Fonte de Água Viva. Quero trazer uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta tarde, amém? Aleluia, Deus. Lembrando que você pode pedir os louvores, tá bom? Para que nós possamos tocar aqui na rádio para você. Você pode pedir louvor, tá bom? Em nome de Jesus. Então, o programa Fonte de Água Viva. Queridos, a palavra de Deus nos fala em Lucas, no capítulo, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o escritor é Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. Porque nós vamos ler esses versículos para que nós possamos entender a palavra do nosso Deus. Olha se está direitinho. Para que nós possamos entender a palavra do nosso Deus. Agora abaixa, pode baixar. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4 ao versículo 15 diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e descida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo:
que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a quem caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Versículo 15. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Querido e eterno Pai, Pai querido, Pai, Criador e Arquiteto da salvação, eu apresento os teus filhos, Senhor, entrego nas tuas mãos. Pai, visita cada lar, cada família, acampa os teus anjos e livra de todo mal. Abençoa este homem, esta mulher, Senhor, entra com providência em todas as áreas, porque família é projeto do Senhor, família é projeto teu, família é projeto de Deus. E eu apresento, Pai, cada um dos teus filhos eu entrego nas tuas mãos. Visitam, entra com providência, Senhor, em todas as áreas, seja espiritual, material, sentimental, na vida conjugal, na área secular, financeira, entra com providência, abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Pai, fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Eu sou menor da tua casa, Senhor. Me dá sabedoria do mais alto céu, para aquilo que eu vinha falar não venha ser de mim, mas que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15, fala sobre a palavra do nosso Deus. E eu quero trazer como tema desta mensagem a semente e o coração do homem. A semente e o coração do homem. Se observarmos aqui, queridos, é importante para o agricultor conhecer a semente e especialmente o solo em que vai plantar. É importante isso. Semear inadequadamente é tempo perdido. Semear inadequadamente é tempo perdido. O lavrador, aleluia Deus, ele tem que saber na terra que vai arar, que vai plantar. Louvado seja Deus. Então, se nós observarmos aqui, nós vemos, primeiro observamos aqui os vários tipos de coração, porque é o tema desta mensagem para mim e para você. A semente e o coração do homem. Então aqui nós observamos vários tipos de coração. Primeiro aqui no versículo 5, olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 5, louvado seja Deus, diz assim a palavra do nosso Deus: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Louvado seja Deus. Aqui nós observamos, queridos, que fala de tipo de coração. E um dos tipos de coração aqui é aqueles que não estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Aqui, não estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Apenas ouve por acaso, por estarem no caminho. Se você observar aqui, não guardando o quê? O que ouviram. Não guardando o que ouviram. Olha só,
Um semeador saiu a semear a sua semente. Semente é a palavra de Deus. Entenda isso. Porque Jesus falou em parábola, mas também falou explicando para os discípulos. E ele explica para mim e para você através da sua santa e gloriosa palavra. Olha só. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então aqui nós vemos um tipo de coração. Aqueles que não estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Ouve por acaso por estarem. Ouve por acaso por estarem no caminho. Se nós observarmos, nós vemos aqui, não guardando o que ouviram. Não guardando a palavra. E vem o quê? Vem a árvore, né? E tira. Então, se nós observarmos aqui, nós vemos, louvado seja Deus, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 14, diz, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz, olha só o que a palavra de Deus diz, olha só, guarda o bom tesouro pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom tesouro pelo Espírito Santo que habita em nós. Ali nós vemos que o apóstolo Paulo estava falando ali a Timóteo, aleluia Deus, para que Timóteo viesse ensinar a igreja de Efésios. E Deus está falando para mim e para você o bom tesouro. Aleluia Deus, a palavra de Deus nós temos que guardar no nosso coração, para que o inimigo não venha e roube. Olha só aqui, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto do caminho, e foi pisado, e a ave do céu a comeram. Então que você esteja interessado em ouvir a palavra de Deus e guardar no teu coração. Não seja igual esse coração aqui aqueles que não estão interessados em ouvir a palavra de Deus, ouvem por acaso por estarem no caminho. Apenas ouvem por acaso, mas não guardam no seu coração. Louvado seja Deus, Espírito Santo da verdade. Então aqui é um tipo de coração. Aqui é um tipo de coração. Aqui é a semente que é a palavra. E o coração do homem, louvado é o nome santo do Senhor, a semente é a palavra de Deus. E ela tem que ser semeada em boa terra. Porque o agricultor, ele precisa conhecer a semente e especialmente o solo em que vai plantar. Não sei como está o teu coração, mas Deus, ele conhece, ele sabe. Aleluia Deus. Deus, ele conhece o teu coração, o teu pensamento. Ele sabe que você está precisando, aleluia Deus, de ser estruturado, de ser alicerçado na rocha. Mas você tem que receber a semente que é a palavra do nosso Deus, e você possa guardar no teu coração, porque o apóstolo Paulo, ele disse aqui para Timóteo, guarda o bom tesouro pelo Espírito Santo que habita em nós. O bom tesouro, a palavra de Deus, guarda no teu coração. O Espírito Santo, ele fala para mim e para você, mas nós temos que guardar a palavra de Deus, a semente, aleluia Deus, e deixar verdadeiramente ela florescer dentro do teu coração, e para que você fique estruturado na rocha que é Cristo. Louvado seja Deus. Aqui nós observamos vários tipos de coração, e um dos tipos de coração é esse, é aquele que não estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio que você está interessado sim em ouvir a palavra do nosso Deus. E procura guardar, aleluia Deus, no teu coração, o bom tesouro que é a palavra e a semente de Deus. A palavra de Deus, que é a semente, a palavra do nosso Deus no nosso coração. Louvado seja Deus. No versículo 6 diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 6 diz assim a palavra de Deus. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra o que? A semente. Olha só, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra, a semente, ela caiu sobre a pedra. Se aqui nós observarmos aqui a palavra de Deus, se nós observarmos, nós vamos ver que aqui é outro tipo de coração.
Porque a palavra diz sobre a semente e o coração do homem. Outra é o que? É a semente. E aqui fala da pedra. Aqui fala de outro tipo de coração, aqueles que estão com os corações endurecidos. É um tipo de coração. Aqueles que estão com o coração endurecido. Louvado seja Deus. Não estão predispostos a ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Eles não estão predispostos a ouvir a mensagem. Louvado seja Deus. Mas, olha só, o semeador está batalhando, arando a tua terra. Deus está trabalhando no teu coração, agindo, para que você venha guardar a semente no teu coração. Que o teu coração não seja endurecido, mas que deixe a palavra de Deus, a semente, entrar no teu coração. Porque que é um tipo de coração? Aqueles que estão com os corações endurecidos, não estão predispostos a ouvir a mensagem. Quantas e quantas pessoas estão assim? Não estão predispostos a ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala, aleluia Deus, que havia ali uma certa mulher chamada Lídia, e que esta mulher, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, e que o apóstolo Paulo estava pregando ali, e esta mulher, ela deu ênfase, deu ouvido à palavra de Deus. Esta mulher Lídia, ela se converteu, ela levou o apóstolo Paulo para a sua casa, junto com os outros demais irmãos, e ela se converteu em toda a sua família. Mas por quê? Porque ela deixou a semente, a palavra de Deus entrar no seu coração. E não é diferente de você. Não deixe o teu coração endurecido. Aleluia Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. E outra caiu sobre pedra, outra o que? A semente caiu sobre pedra, a palavra. Ou seja, pedra, coração endurecido. E nascida, secou-se, porque não tinha umidade. Louvado seja Deus. Então aqui é um tipo de coração endurecido. Aleluia Deus, porque não estão predispostos a ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Mas quando você está predisposto, você está convicto de que a palavra de Deus transforma, liberta, faz uma nova criatura, com certeza o teu coração, aleluia Deus, recebeu da parte do Senhor refrigério, a palavra. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E você passa a conhecer verdadeiramente quem é Cristo. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia Deus. Então a semente e o coração do homem é o tema desta mensagem. A semente e a palavra, o coração do homem, aleluia Deus, está representando aqui a pedra endurecida, mas só que a semente, ela cai sobre a terra, e Jesus está arando, Jesus está lavrando, Jesus está cuidando do teu coração, para que a semente, ela venha crescer dentro do teu coração, e você venha ter o quê? A fé genuína na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Outro tipo de coração, aleluia Deus, no versículo 7 diz assim a palavra de Deus, versículo 7 diz assim: e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Entenda isso, outra caiu sobre espinho, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu sobre espinho, outro o quê? A semente, a palavra de Deus, e os espinhos a sufocaram. Aqui fala de outro tipo de coração. Aqui fala daqueles que não estão dispostos a deixar os espinhos desta vida. Eles querem crescer espiritualmente sem deixar o pecado. Quantas e quantas pessoas estão assim, dentro das próprias igrejas, aleluia Deus, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Eles querem crescer espiritualmente, mas sem deixar o erro, sem deixar as falhas, sem deixar o pecado, e não é assim. E aqui fala desse tipo de coração. Olha o que diz o versículo 7, ó. E outro caiu sobre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Então aqui fala de um tipo de coração.
fala daqueles que não estão dispostos a deixar os espinhos desta vida, querem crescer espiritualmente sem deixar o pecado. Aleluia, louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós observarmos aqui, queridos, nós vemos, aleluia Deus, alguns tipos de coisas que nos impedem de estar na presença de Deus. O inimigo, aleluia Deus, da palavra de Deus são, olha só, os inimigos da palavra de Deus, por exemplo, são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas de prazeres, aleluia Deus, pecaminosos desta vida. Então, algumas coisas que são inimigas da palavra de Deus. Entenda isso. Satanás e o cuidado deste mundo e as riquezas, aleluia Deus, e prazeres pecaminosos desta vida. Essas coisas impedem para que nós venhamos estar na presença de Deus. Então, muitas vezes as pessoas estão dentro do templo, na igreja, estão buscando a Deus, mas estão presos nessas coisas. Então, tem pessoas que querem crescer espiritualmente sem deixar o erro, sem deixar o pecado, e não pode. E aqui fala desse tipo de coração, aleluia Deus, aqui fala desse tipo de coração, aqueles que estão que não estão dispostos a deixar os espinhos desta vida, que representam o pecado, as falhas, os erros. Tem muitos assim. Aleluia Deus. Então Jesus falou em parábola, mas também ele falou também para que os discípulos viessem entender, para que eu e você viéssemos entender a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. O quarto item aqui, o versículo 8 diz assim: e outro caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Outra caiu em boa terra. Outro que? A semente, a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Então aqui fala daqueles que estão sequiosos pela presença de Deus. Porque a semente, ela caiu em boa terra. Aqueles que estão sequiosos pela presença de Deus. Aleluia Deus. Olha só. E outra caiu em boa terra. Outro que? A semente, a palavra. E nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Então aqui fala de um tipo de coração. E que tipo de coração é esse? Aqueles que estão sequiosos pela presença de Deus. Uma certa vez o salmista Davi, ele diz, Salmo 42, verso 1: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha o que o salmista Davi diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Davi estava sedento, Davi estava precisando do refrigério de Deus. E não é diferente na vida de todo aquele. Se você deixar a semente, a palavra de Deus entrar no teu coração, com certeza você vai receber bênçãos e vai fluir do teu interior, da tua vida, bênçãos, porque Deus, ele é fiel. Porque se nós observarmos, vemos aqui um tipo de coração, aqueles que estão sequiosos pela presença de Deus. Aí você recebe o poder, a Shekinah de Deus, e com certeza você terá uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, observando aqui, nós vamos ver aqui as consequências desta palavra aqui. Vamos ver aqui os que estão no caminho, por exemplo. Olha as consequências, vamos aprender, extrair e trazer para as nossas vidas, para que nós não viemos praticar mais e viemos estar com essa semente que é a palavra de Deus no nosso coração. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 12:
E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e lhes tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aqui nós vemos consequências. Os que estão no caminho. E o que é que acontece? O diabo tira-lhe a palavra para que não se salvem. Aleluia, Deus. Olha só, para que não se salvem. Sabe por quê? Porque a palavra, ela não criou raiz. Ela não criou raiz. Foi só semeado, mas ela não criou raiz. Aí, com o tempo, vem o diabo e tira-lhe a palavra para que você não venha receber a salvação. Olha só, o diabo tira-lhe a palavra para que não se salvem. A palavra não criou o quê? Raiz. Então é consequências daqueles que estão só no caminho. Há muitas pessoas que estão no caminho, que estão buscando Deus, que estão buscando Cristo, mas não deixou a palavra criar raiz. Se ela criar raiz, pode vir o que vier, as adversidades, os problemas, pode vir a enfermidade, as adversidades e os problemas, mas você está alicerçado na rocha que é Cristo. O diabo não vai conseguir lhe tirar a palavra, a semente, não vai, porque você vai estar alicerçado na rocha que é Cristo. Louvado seja Deus. Então aqui consequências, os que estão no caminho. Olha só, o diabo tira-lhe a palavra para que não se salve. A palavra não cria o que? Raiz. Tem que deixar, aleluia Deus, ela criar raiz. E vocês ficam estruturados na rocha que é Cristo. Aleluia Deus. Para quando o diabo querer tirar, ele não conseguir. Louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tito, no capítulo 1, no verso 22 ao 23, verso 22 ao 23 diz assim, Tito, olha o que diz a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Olha o que fala a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Tito no capítulo 1, verso 22 e 23 diz assim, diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Tiago, queridos. Que Tiago? Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 1, perdão. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim a palavra do nosso Deus. Olha só. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante o homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Seja o que? Cumpridor e não ouvinte da palavra. Seja cumpridor da palavra de Deus. Então, se você observar aqui, aleluia Deus, porque se você for cumpridor da palavra de Deus, você não vai estar apenas só no caminho, mas você vai estar alicerçado na rocha que é Cristo. E o diabo pode vir querer lhe tirar a palavra para que você não venha se salvar e nem a sua família se salvar. Aleluia Deus. Mas você vai estar estruturado na rocha que é Cristo. Sabe por quê? Porque você não é apenas ouvinte, ou você não é apenas só ouvinte, olha só. Sede cumpridor da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Então seja cumpridor da palavra de Deus. Aleluia, são consequências. E a consequência é que os que estão no caminho têm que estar alicerçados na rocha para que o diabo venha lhe tirar a palavra e não consiga tirar a tua salvação. Não consiga. Aí você vai estar alicerçado na rocha, vai ter raiz. A semente vai ter raiz, que é a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.
Versículo 13 diz assim a palavra de Deus. No versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus. E os que estão sobre pedra, Lucas capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Aqui nós vemos os que estão com os corações endurecidos. Esse é que estão com o coração endurecidos. Pedra, queridos, pedra aqui, ó. Mas que aceita o que? A palavra. Aceita a palavra com alegria. Mas por não se terem firmado com a investida de Satanás, se afastam e não chegam a experimentar a convenção. Eles não chegam a experimentar a convenção. Quantas e quantas pessoas estão assim dentro do templo da igreja? Aí quando vem a tentação, eles caem, se desviam, porque não alcançaram o quê? Eles não alcançaram, aleluia Deus, a convenção. Eles não experimentaram, eles não alcançaram a libertação, a convenção. Louvado é o nome santo do Senhor. Olha só o que diz o texto. E os que estão sobre pedra estão, estes são os que ouviram a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Os que estão com os corações endurecidos, com o coração de pedra. Acontece muito, aleluia Deus, nos dias de hoje, com pessoas que estão com o coração endurecido. Dentro do templo, às vezes está ouvindo a palavra, e às vezes sai até chateado de dentro do templo. O inimigo, ele endurece o coração, para que a pessoa não venha dar ênfase, dar ouvido à palavra do nosso Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, aleluia Deus, mas que aceitam a palavra com alegria. Olha só, mas por não se terem firmado com a investida de Satanás, se afastam e não chegam a experimentar a conversão. Não são libertos, não são convertidos. Acontece muitos assim. E já vai para o mundão para fazer alguma coisa que desagrada mais e mais a Deus. Mas por quê? Porque não se converteram. Às vezes dão até mau testemunho dentro dos templos. Louvado é o nome santo do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, são consequências. São consequências. Os que estão no caminho, os que estão com os corações endurecidos, pedra, aleluia Deus. E também, queridos, aqui está falando sobre a semente e o coração do homem. Louvado seja Deus. E também eu quero te falar em nome de Jesus, aleluia Deus. O terceiro item fala, no versículo 14, diz assim: E aqui caiu sobre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Se nós observarmos aqui, nós vemos, aleluia Deus, aqui está falando do tipo de coração, é os que aceitam, mas os que aceitam, mas continuam preocupados com os deleitos, né, desta vida. Há muitas coisas boas, que faz com que nós íamos sair da presença de Deus. Nós damos prioridade a muitas coisas que às vezes até entristece o Espírito Santo. Mas uma coisa nós temos que fazer: priorizar nossa família. Aleluia Deus. Você aí no seu lar, na sua casa, prioriza a tua família. Aleluia Deus. E se alguns cuidados desta vida, deste mundo, querer te atribular, para que você venha sair da presença de Deus, não deixe. Olha só o que diz aqui o texto sagrado, ó. Olha só, e o que caiu entre espinho, que caiu aqui a semente, esses são os que ouvem, e indo por diante,
são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Muitas das vezes as preocupações faz com que nós adiantemos algumas coisas que é para a nossa vida espiritual. Algumas coisas que faz com que nós venhamos estar continuamente na presença de Deus. E algumas coisas que vêm no nosso dia a dia cotidiano faz adiar essas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui está falando de um tipo de coração. Os que aceitam o quê? Os que aceitaram, mas continuam preocupados com os deleites desta vida. Entrega a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 12, 22 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você pode sim se preocupar, mas não priorize. Priorize o reino de Deus na sua vida. A própria palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas ele vos acrescenta. Aleluia. Então a ansiedade tem que ser colocada de lado. Se está chegando, se está passando por adversidade, se há uma enfermidade, entrega a hora, entrega nas mãos do Senhor, que com certeza Ele vai solucionar o teu problema, porque o nosso Deus ele é um Deus fiel. Então não deixe as coisas da vida, os anseios, as coisas, os deleites desta vida, aleluia Deus, fazer com que você saia da presença de Deus, fazer com que você venha sair da presença de Deus. Não deixe, mas priorize Deus na tua vida e na vida dos teus familiares. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Quarto e último item, versículo 8 diz assim, 8 e 15. Lucas capítulo 8, versículo 8 e 15 diz assim a palavra de Deus. 8 e 15. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 15 diz assim: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos aqueles que estavam sequiosos pela presença de Deus. Se nós observarmos, nós vemos aqui, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não deixe que a ansiedade venha querer fazer com que você saia da presença de Deus. Aqui nós vemos aqueles que estavam sequiosos pela presença de Deus. E que você possa estar sedento, sequioso pela presença de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos fala, querido, lá em João, capítulo 5, no versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus. Na verdade, vos digo que quem ouvir as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Aleluia! Isso é quem recebe a semente e deixa crescer no seu coração. Lá em João, no capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus: mas todo quanto receberam, olha só, Jesus, ele foi para Israel, só que lá chegou para os judeus não receberam. Mas Jesus foi disso, eu vim para os meus, mas que os meus não me receberam, mas todo aquele que me receberam, darei o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. Então que você receba este poder, aleluia Deus, esta graça que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém que está em Cristo,
Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por quê? Porque você deixou a semente crescer no teu coração. E você recebeu o Espírito Santo de Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. E para quem? Aleluia, Deus. E para quereis no nome do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então que você receba, aleluia, Deus, o reavivamento, que você venha receber a unção, o poder, aleluia, Deus, que você venha receber a graça de Deus na tua vida, aleluia, e que você venha receber o Filho de Deus, louvado seja Deus. Então, queridos, aqui fala sobre a semente e o coração do homem. Que Deus te abençoe grandemente em todas as áreas. Amém? De noite, 7 horas da noite, nós temos mais uma mensagem com um programa. O programa é na casa do Pai. À noite, 7 horas da noite. Amém? Vai ter esse programa na casa do Pai. Seja bem-vindo, comenta, tá bom? Compartilha, para que mais vidas venham ser alcançadas para o reino de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Da rádio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O seu ponto de encontro com a Glória a Deus. emoção. Rádio Web João 4:14. Louvado seja Deus. 15 Aleluia. horas e 7 minutos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, queridos. A Rádio Web João 4:14 é um projeto da Igreja Pentecostal Ministério Fonte de Água Viva. Louvado seja Deus. E este programa, ele é o programa Fonte de Água Viva. Amém? Então, quando for amanhã, meio-dia, estaremos iniciando no horário, meio-dia, de meio-dia a 1h, programa Fonte de Água Viva. Aleluia! Louvado seja Deus. Querido e eterno Pai, Pai bendito, Pai criador e arquiteto da salvação. Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua presença, Pai. Apresenta os Teus filhos, eu entrego nas Tuas mãos. Derrama do Teu poder, da Tua virtude, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Vai capacitando cada vez mais. Que eles vão receber de Ti o Teu refrigério, a Tua Shekinah. A palavra que foi ministrada, Senhor, nessa tarde, fala sobre a semente e o coração do homem. Que os teus filhos possam deixar, Senhor, deixar entrar nos seus corações a semente, a palavra, que ela é viva e eficaz. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Vai restaurando este lar, esta casa, esta família. Abençoa com toda sorte de bênção, seja espiritual, material, sentimental, na vida conjugal, na área secular, financeira, em todas as áreas. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Você que crê, diga amém, amém e graças a Deus. Programa Fonte de Água Viva. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja sobre a terra e bem-aventurado os que ouvem e praticam para serem salvos. Você está
está ouvindo pela sua rádio web João 4,14, o programa Fonte de Água Viva. A apresentação, Pastor Gerardo. Programa Fonte de Água Viva. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele Louvado seja Deus. a jorrar para a vida eterna. Programa Fonte Louvado de Água seja Viva. Deus. A apresentação, Pastor Gerardo. Glória, glória a Deus. A palavra de Deus é fonte de água viva que jorra e transborda em nós. O seu ponto de encontro com a emoção. Rádio Web João 4,14. 15 horas e 11 minutos.